2 ao versículo 5, no primeiro momento, amém? Nessa noite, eu quero exaltar a obra de Cristo Jesus, quero exaltar o nome de Cristo Jesus, quero exaltar o sacrifício de Cristo Jesus, quero exaltar a salvação que Cristo Jesus entregou a nós, quero agradecer aos livramentos que Cristo Jesus proporcionou a nós, quero agradecer ao poder de Jesus que está sobre nós. Quero agradecer ao poder que Jesus deu sobre nós para enfrentar serpentes e escorpiões. E quero agradecer a Ele pelos nossos nomes estarem arrolados nos céus. Isaías capítulo 53, do versículo 2 ao 5, no primeiro momento. Amém, irmãos? Diz assim a eterna palavra do Eterno. Porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e, olhando nós para Ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas feridas dele fomos sarados. Glórias a Deus, irmãos. Nós prestamos bem atenção nessa leitura, irmãos. Quais os plurais foram ouvidos aqui? Nós, todos nós, incluindo o profeta Isaías. O profeta Isaías se incluía nesses todos nós, que também desprezavam a salvação de Deus. Porque Cristo é a salvação de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o Senhor. Quando Jesus estendeu a sua mão sobre nós, irmãos, eu sempre falo aqui nesse louvor, nós éramos pobres e perdidos, sem Deus, sem Jesus, porque Jesus é Deus. Quando Ele estendeu as suas mãos para nós, louvado seja o Senhor. E o profeta Isaías, ele é o profeta que mais falou de Jesus, nós sabemos. E nesse capítulo 53, irmãos, ele dá detalhes das características do Messias e quais seriam os desdobramentos dele e o porquê que ele faria essas coisas e os sofrimentos que ele teria que passar. Ora, para salvar a humanidade inteira, não poderia o Messias morrer dormindo. Não poderia o Messias morrer de velhice. Não poderia o Messias morrer por um acidente, por uma fatalidade, ou até mesmo morto pelos próprios Satanás. Não. Para que fosse redimida a humanidade, era necessário que o Filho de Deus fosse morto, mas não somente morto, moído e esmagado antes de ser morto. Por quê? Por causa das nossas transgressões,
castigo é para quem comete algo de errado. Jesus nunca cometeu nenhum erro. Não é verdade, meus irmãos, minhas irmãs? Jesus foi o único homem que pisou na face dessa terra, que nunca cometeu nenhum erro, nenhum engano ouviu-se de sua boca. Nenhum de seus pensamentos foi um pensamento de malícia, um pensamento de maldade, um pensamento de malignidade, um pensamento de ódio, de raiva. Nunca, jamais. Este homem está aqui para curar as nossas feridas. Acabou de louvar aqui o nosso querido irmão Roberto. Creio que guiado pelo Espírito Santo. Por isso que eu disse que nessa noite eu quero, de todo o meu coração, exaltar, glorificar o sacrifício de Jesus Cristo no Gólgota. Eu quero trazer à memória nossa aquele dia em que Jesus foi moído, esmagado por causa das nossas transgressões e iniquidades. E o castigo que deveria recair sobre mim e os senhores e as senhoras recaiu sobre ele. E pelas feridas dele, nós todos fomos curados. Aleluia. E graças a Deus por isso, irmãos. Glórias a Deus. Isaías, aparentemente, ele fala com detalhes desse dia. Ele diz que nele não havia beleza e nem formosura. E olhando nós para ele, ora, mas Isaías é contemporâneo a Jesus? Não, Isaías está 600 e lá vai fumaça anos antes de Jesus. Mas Isaías já se inclui aqui, porque ele sabe que Deus só tem um povo, aleluia. Deus tem um povo que crê naquele que ele enviou. E ainda que Jesus não tinha sido enviado ainda, havia-se a promessa: virá o Messias, virá o Redentor, virá o Salvador, que morrerá pelo castigo do povo. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso o profeta Isaías já se inclui nesse grupo de gente, nessa turma, e ele fala: todos nós, olhávamos para ele, porque nele não havia boa aparência para que o desejássemos. Porque o mundo é inclinado a desejar tudo o que tem boa aparência. Aqui Deus já começa a falar para nós: Deus não olha a aparência. O rei Davi foi escolhido sem ter sido olhado a sua aparência. Deus olhava o que ele aparentava interiormente diante dos céus. Fique tranquilo, meu irmão e minha irmã. Se você está firme nos caminhos do Senhor e honesto na sua jornada, ainda que você seja invisível aos olhos humanos, o Senhor está contemplando. O Senhor está absorvendo todas as suas atitudes, todos os seus pensamentos na direção do reino dos céus. Fique tranquilo, fique tranquila nessa noite em nome de Jesus, porque o Senhor não olha para a aparência. Então, nele não havia aparência, nem beleza, nem formosura para que desejássemos olhar para ele, tivéssemos vontade de ficar perto dele. Não, pelo contrário, o profeta Isaías diz que ele era um que os homens escondiam o rosto, desprezado, e não fizemos, olha ele se incluindo de novo aqui, dele caso nenhum. Mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. A pergunta que eu faço para os irmãos é: alguém aqui já enfrentou enfermidade depois que aceitou Jesus? Já? Alguém aqui já sentiu dor depois que aceitou Jesus? Então agora só tem uma saída. Essas enfermidades, essas dores não são literais. São dores da alma, dores psicológicas. Aleluia. Muitos de nós não tem pai, não tem mãe, mas nós lemos aqui: não vos deixarei órfão. Vocês não estão órfãos mais desse mundo. Vocês agora têm um pai que está nos céus, que cuida de vocês a todo momento. Louvado seja o Senhor. Vocês não estão mais como uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Porque é assim
miserável só pensa em pecar. Tem uma música assim, tem? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso é que Moisés, no livro de Êxodo, meus irmãos, no seu capítulo 6, verso 6, disse assim, ó: diga aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, vos tirarei debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da escravidão, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, diz a Escritura no Novo Testamento, milênios depois, e vos resgatarei com o braço estendido. Aleluia. Glórias a Deus. Vos resgatarei com o braço estendido. Aleluia. No alto do Gólgota, Jesus estendeu os seus braços para nos resgatar. Nós precisávamos de alguém que nos resgatasse. Nós estávamos no cativeiro. Quem está no cativeiro não consegue se auto-resgatar. É necessário vir alguém de fora do cativeiro para o resgatar. Aleluia, irmãos. E só Jesus poderia fazer isso por nós, irmãos. Nenhum outro. Nenhum outro. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer, não há quem entenda. Todos juntamente se desviaram como ovelhas. Louvado seja o seu nome para sempre. Glórias ao teu nome. E com isso, irmãos, eu trouxe aqui um livro de um irmão nosso, que já está na glória, chamado Pierre Barbet, do século XIX. Um irmão cirurgião, que escreveu sobre a crucificação de Jesus sob a ótica de um cirurgião. E agora nós vamos ver como Jesus foi moído. Nós sabemos que ele apanhou, a Bíblia nos relata que ele tomou cusparada, mas não é algo detalhado, as suas dores não foram detalhadas. Aqui o nosso irmão Pierre Barbet, do século XIX, ele escreveu esse livro, explicando os detalhes de como o nosso Salvador foi moído para salvar a mim, o Senhor e a senhora. Aleluia. E depois nós vamos retornar ao texto bíblico para amarrar essas questões. Glórias a Deus. Nosso irmão Barbet escreveu assim, irmãos: um ajudante estica os braços, com a palma da mão voltada para cima. O carrasco toma o cravo, um comprido cravo pontiagudo e quadrado, que perto da grande cabeça tem 8 milímetros de largura. Assenta-lhe a ponta sobre um punho, naquele vinco anterior que ele tão bem conhece por experiência, o carrasco. Uma única marretada, o cravo fixa na madeira, onde mais algumas pancadas acabarão de fixá-la, sólida e definitivamente. Jesus não gritou, mas seu rosto deve ter contraído horrivelmente. Sentiu uma dor inenarrável, fulgurante, que se espalhou pelos seus dedos, subiu como uma língua de fogo até as costas, prorrompeu no seu cérebro. Bem sabemos que a dor mais insuportável que um homem possa experimentar é a do ferimento de um dos grandes troncos nervosos. Quase sempre acarreta em desmaio, o que seria uma felicidade. No entanto, Jesus não quis perder a consciência, irmãos. Esse é o nosso herói, meus irmãos. Esse é o verdadeiro herói. Aleluia. Ele não quis perder a consciência. Se ainda o nervo tivesse sido inteiramente decepado. Mas qual nada. Eu sei por experiências. Ele fica apenas parcialmente destruído. A ferida deste tronco nervoso continua em contato com o cravo. E logo em seguida, quando o corpo for suspenso, o nervo ficará fortemente estendido, como uma corda de violino em seu cavalete. Ele vibrará a cada abalo e a cada movimento, renovando a horrível dor. Jesus experimentará isto durante 3 horas. Outro braço foi puxado pelo ajudante carrasco.
Os mesmos gestos de então se repetem, e as mesmas dores no outro braço se repetem. Mas dessa vez, consideremos-no bem, Jesus sabe pela experiência o que lhe aguarda. Está agora fixado sobre o patíbulo. O patíbulo é a madeira reta que sustenta a cruz. Aleluia. Glórias ao teu nome. Ao qual ficam bem encostadas as duas espáduas e os dois braços, já em forma de cruz. Vamos colocá-lo de pé, diziam os carrascos. E seu ajudante segurava as extremidades do patíbulo e erguem o condenado, fazendo-o sentar primeiro e depois fazendo ficar de pé, para em seguida obrigarem-no a recuar até o poste. Mas o fazem aos empurrões, que repercutem maiores e terríveis dores nas mãos já cravadas. Com um grande esforço de braços estendidos, pois os estipes não é muito alto, rapidamente engancham com a habilidade o patíbulo no alto do estipes. Estipes é a madeira horizontal onde ele foi pregado. Mas alguns pregos fixam uma tarja em cima dele escrita em 3 línguas, hebraico, grego e latim, para que o mundo inteiro saiba que Jesus morreu na cruz do Calvário. O corpo, apoiando-se sobre os braços que se alongam obliquamente, se abaixou um pouco. As costas, feridas pelos açoites e pelo transporte da cruz, roçavam dolorosamente a madeira já áspera. As agudas pontas do grande chapéu de espinhos dilaceravam o crânio mais profundamente ainda. Sua pobre cabeça pende agora para a frente, porque a espessura de sua coroa o impede de descansar a cabeça na madeira. E cada vez que renova, que ele ergue, as picadas aumentam. O corpo pendente só está sustentado agora pelos cravos nos 2 carpos. Assim poderia sustentar sem mais nada. O corpo não se desloca para a frente, mas o crucificado sente a necessidade de firmar seus pés. Para isso, não há necessidade de um degrauzinho que se vê em algumas pinturas artísticas. Basta dobrar um pouco os joelhos e estender os pés com uma sola sobre a madeira do estipe. Uma vez que o degrauzinho é inútil, para que dar trabalho a um carpinteiro? Não seria, sem dúvida, para aliviar o sofrimento do crucificado, mas ainda resta cravar os pés. O pé esquerdo é apoiado de cheio sobre a cruz. Será perfurado primeiro para marcar a posição onde os pés serão cravados definitivamente sobre o madeiro. Com uma única martelada, o cravo se enterra plenamente até o meio, entre o segundo e terceiro metatarso. O ajudante também dobra o outro joelho e o carrasco, levando o pé esquerdo já perfurado para cima do direito, que o ajudante sustenta sobre o madeiro. Com uma segunda martelada, perfura este outro pé na mesma região. Os irmãos estão entendendo? Porque ele foi moído e esmagado. Aleluia. Tudo isso se fez rapidamente, e em seguida, com grandes e firmes golpes, o crucificador finca o cravo nos 2 pés, até atingir o lenho e encravar nele. Com 2 homens trabalhando, a crucificação não deve durar muito mais do que 5 minutos, e as feridas estão sangrando muito pouco. Passam então a se ocupar dos 2 ladrões, e em breve as 3 cruzes prontas, guarnecidas diante da cidade ao longe. O corpo de Jesus se inclina e se alonga. Após tantas torturas sobre um corpo já esgotado, esta imobilidade parece quase um repouso, coincidindo com uma baixa de sua resistência. Ele sente sede. Antes de se deitar sobre a cruz, recusara a poção analgésica de vinho misturado com mirra e com fel que lhe haviam preparado as caridosas mulheres de Jerusalém. Ele quer o sofrimento por inteiro. Aleluia. Sabe que é necessário beber aquele cálice amargo até a última gota. Salmo 22, versículo 15. Nada comera nem bebera desde a tarde do dia anterior, e já é meio-dia do outro dia. O suor de sangue do Getsemane
durante a noite inteira. A considerável hemorragia que as chicotadas lhe haviam infligido lá no pretório e todas as outras, inclusive este sangue que agora corre das feridas causadas pelos cravos e chagas, tudo subtraiu-lhe boa parte de sua massa sanguínea. Ele tem sede, suas feições estão abatidas, a fisionomia pálida está sulcada de sangue que se coagula por toda parte. A boca está entreaberta e o lábio inferior já começou a pender. Um pouco de saliva escorre pela sua barba, misturada ao sangue proveniente do nariz e do alto da cabeça, onde os espinhos espetavam dolorosamente. A garganta dele está abrasada. Ele nem mais consegue engolir. Tem sede. Neste rosto inchado, deformado e sangrento, como poderíamos reconhecer o mais belo dos filhos dos homens? Mas eu sou o verme e não homem, vergonha da humanidade e desprezado do povo, diz o salmista no Salmo 22, versículo 6. Louvado seja o Senhor Jesus. Esse rosto seria hediondo se ele não viesse, apesar de tudo, resplandecer a majestade serena do Deus que quer salvar os seus filhos. Ele tem sede. Daqui a pouco dirá para cumprir as Escrituras. E um grande soldado, disfarçando a própria compaixão sob a zombaria, vai ensopar uma esponja em vinho e fel e erguer na ponta em uma lança. Jesus não aceitará. Ele morrerá na sua honra com toda a sua sede. Aleluia. E aquele quadro de sofrimentos apenas começa. Passado alguns instantes, produz um fenômeno estranho. Os músculos dos braços se enrijecem espontaneamente por uma contração que irá acentuando cada vez mais. Agora, nas coxas e nas pernas de Jesus, pode-se ver saliências de câimbras monstruosas, rígidas, e os dedos dos pés se crispam também. Ele parece um ferido atacado de tétano, sofrendo terríveis crises, que quem já sofreu e escapou jamais poderá esquecer. É a tetania que ocorre quando as câimbras se generalizam no corpo. O rosto pálido, pouco a pouco, fica corado, vermelho, e depois passa a cor violeta púrpura, e em seguida ao azulado. É a asfixia que chega. Os pulmões, fato de oxigênio, não conseguem se esvaziar. A testa se cobre de suor e os olhos tornam-se maiores e quase saltam pelas órbitas. Que dor atroz deve ter sentido em Jesus no seu crânio. Jesus vai morrer. Mas a sua hora final ainda não chegou. O que está acontecendo agora? Lentamente, com um esforço sobre-humano, ele toma um ponto de apoio sobre o cravo dos pés. Sim, sobre as duas chagas. Os tornozelos e os joelhos pouco a pouco se estendem o corpo a arrancões, aliviando assim um pouco da tração dos braços. Tração que certamente era mais de 80 quilos em cada mão. Por que todo esse esforço? É que ele quer falar. Ele quer falar, irmãos. Ele quer falar o quê? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Lucas capítulo 23, versículo 34. Sim, que Deus perdoe a todos nós, que somos seus carrascos. Passando alguns instantes, seu corpo começa a descer de novo. A tetania vai recomeçar. Cada vez que ele quer falar, nos foram conservadas pelo menos 7 dessas frases. E cada vez que ele queria respirar, seria necessário se erguer de novo para tomar hálito, mantendo-se de pé sob os cravos nos seus pés. Cada movimento repercute nas suas mãos que já estão penduradas e pregadas, com dores indescritíveis. É como uma asfixia periódica de alguém que estivesse sendo estrangulado e que lhe fosse permitido retomar fôlego antes de morrer, para voltar a sufocar de novo, e várias vezes, e várias vezes. E isto vai durar
horas aproximadamente. Jesus vai morrer em breve. Mas bem sei, Senhor, que a ressurreição te espera e que o teu corpo não apodrecerá como os nossos. Está escrito: pois não deixarás a minha alma no Seol, nem permitirá que o meu corpo veja a corrupção. Aleluia. O nosso mestre não apodreceu como os demais homens. Aleluia. Salmo 16, versículo 10. Mas quem conhece a Palestina e já pesquisou sobre os insetos existentes naquela época, pode muito bem imaginar um enxame de moscas terríveis, grandes moscas de cor verde e azul, que certamente passou a turbilhar em volta do corpo de Jesus. Elas devem ter pousado sobre as suas feridas para sugar a sorosidade e ali depositar seus ovos. Elas pousavam incomodamente sobre o seu rosto e era impossível para ele espantá-las. Oh, Jesus querido. Por felicidade, depois de algum tempo, o céu escureceu, o sol se escondeu e de repente passou a fazer muito frio no Gólgota. E essa filha de Beelzebul, essas moscas, abandonaram um pouco o Calvário. Jesus já está nos últimos momentos de sua luta. De vez em quando ele se ergue. Todas as dores, a sede, as câimbras, a asfixia e as vibrações das dores que vêm de todo o seu corpo enviam informações ao seu cérebro. Seu pai parece ter abandonado você. Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me desamparaste? Disse Jesus. Mateus 24, 46, Salmo 22, verso 1. Agora ele sabe que o momento final chegou. Diz: está consumado. João 19, 30. A taça agora está vazia. Sua missão no Calvário está terminada. Então Jesus bradou em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isto, expirou. Lucas 23, 46. Senhor, sejas louvado por teres ter dignado a morrer por nós, porque já não mais podíamos acompanhar os teus sofrimentos. Agora está tudo bem. Ao dares o teu último suspiro, a tua cabeça se inclinou lentamente em direção a mim, ao Senhor e à Senhora. Ao dares o seu último suspiro, a cabeça dele se inclinou a nós. Vejo agora bem de frente a uma fisionomia distendida, serena, que apesar de tantas e horrendas feridas, ilumina a majestade doce do Deus que sempre está ali. Prostro-me de joelhos diante de ti. Obrigado, Jesus, por teres assumido o meu e o vosso lugar e morrido por nós no Calvário. A terra tremeu, o sol se eclipsou. José de Arimateia foi pedir o teu corpo a Pilatos, que não recusou. Logo que José voltar com a autorização, tu serás descido da cruz e levado para diante do túmulo onde te preparam para o sepultamento. Mas antes mesmo que esse pedido seja feito, um soldado, em um gesto brutal, ergue uma haste da lança e com um único golpe oblíquo, mergulha profundamente em seu tórax pelo lado direito. João 20, 34. João viu bem. Uma grande golfada de sangue líquido e negro correu lentamente do seu peito, ali coagulando em camadas sucessivas. Mas simultaneamente, muito mais visível nos bordos do fluxo, correu um líquido claro e límpido como água. O ferimento foi produzido abaixo e por fora do mamilo. O golpe foi oblíquo. É, portanto, o sangue da aurícula direita e a água provém do pericárdio. Mas então, meu Jesus, teu coração estava comprimido por este líquido e tu estavas sentindo também, além de tudo mais, esta dor angustiosa, cruel no teu coração apertado. Talvez os judeus também receassem que tu não estivesses morto, mas apenas desfalecido. Tua ressurreição podia ter este testemunho. Obrigado, soldado. Obrigado por provar que ele morreu por nós.
João Barbet finaliza: agradecemos a Deus que me deu forças para escrever tudo isso até o fim, não sem lágrimas, e que este relato resulte para você e para mim e para todos nós em uma vida mais fiel, mais santa, mais grata, mais próxima desse Jesus crucificado. Que coisa linda, né, irmão? O relato de um irmão cirurgião, acostumado a lidar com cadáveres, com pessoas, em todas as situações. Ele fez essa análise minuciosa. Tem muitas outras coisas, eu li só algumas páginas aqui. Tem outros detalhes, mas para essa noite esses detalhes aqui foram suficientes. Porque foi louvado aqui que pelas feridas dele nós somos sanados. Que ele doou o seu sangue para curar as nossas feridas, irmãos. Esse é Jesus Cristo de Nazaré. Ele foi moído e esmagado, irmãos, por causa das nossas transgressões, das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pela ferida dele nós fomos sarados. Então nessa noite, meus irmãos e minhas irmãs, que nós possamos meditar nessas informações que o nosso querido irmão Pierre Barbet passou para nós, para que nós sempre lembremos: Jesus não morreu dormindo, Jesus não morreu de velhice, Jesus não morreu no conforto. Precisava, aliás, a Bíblia diz, agradou ao Pai moê-lo pelas nossas transgressões. Aleluia, irmãos. Olha a gravidade, irmãos, disso. É por isso que nenhuma obra pode salvar o ser humano, irmãos. Nenhuma obra humana pode salvar o ser humano. E esse pode é no sentido de ser impossível mesmo. Não é que não pode tentar, mas não chega aos pés do que Jesus passou. E o Pai dos altos céus contemplando todo aquele sofrimento, aleluia. E o Espírito Santo contemplando todo aquele sofrimento. E a natureza gemendo, esperando a hora que escureceu o sol, escondeu o seu rosto. Diante de tanto sofrimento, a natureza gemeu naquele dia. Aleluia, irmãos. Mas esse Jesus, irmãos, que ficou 3 dias no seio da terra, assim como o profeta Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, ressurgiu para completar a obra. Aleluia. Para pregar o evangelho. Jonas foi resgatado das profundezas 3 dias e 3 noites, e o Pai o colocou de novo na margem, com os pés sobre terra firme, e falou: prega a minha palavra. Aleluia. E Jesus levantou dos mortos e disse: ide e pregai o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Todavia quem não crê já está condenado. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Aleluia, irmãos. Por isso é que nós devemos nos amar uns aos outros. Porque a Escritura diz: aquele que não ama o seu irmão já está em trevas e não sabe. Devemos nos amar uns aos outros, irmão. Inclusive amar aquele que nos persegue. Porque aquele que nos persegue, irmão, tudo que ele faz de ruim, irmão, mas é um grão de areia em relação à condenação eterna. Misericórdia dessas almas. Aleluia, irmãos. Se nós pudéssemos contemplar, pastor, uma pessoa que nos perseguiu, que nos, sei lá, que fez com a gente, não interessa, irmãos. Mas se nós pudéssemos ver ele, depois que ele vem ao óbito, e ver o seu trajeto, da sua alma saindo daquele corpo, e indo em direção ao Sheol, e o Senhor abrisse as cortinas e mostrasse: olha, esse é o destino dessa pessoa para sempre. Meus irmãos, nós íamos gritar: Jesus, misericórdia, eu perdoo ele, eu perdoo ela. Não deixa ele ir para lá, por favor, Jesus. Não deixa. O que ele fez para mim não é nada. Aleluia, irmãos. Esse é o Espírito do Evangelho. Oh, Jesus querido e amado, ele se esforçou na última fôlego para pisar em cima do cravo, para dizer assim: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Aleluia. Eles estão rejeitando a única salvação deles. Eu não quero que essas pessoas vão para o inferno, porque o inferno foi criado para o diabo e seus anjos, não para os homens feitos à imagem e semelhança de Deus.
Ô Jesus, querido e amado. Meus irmãos, nós temos um tesouro incalculável em nós, vaso de barro. Aleluia, irmãos. E às vezes a gente deixa alguma coisa ou outra nos abater, de modo que a gente fala, eu não vou pregar o evangelho não. Deixa ele sofrer. Meus irmãos, não. Em nome de Jesus Cristo, não, irmãos. Tem oportunidade, fala. Se a situação está meio embaçada de conversar, só fala, Jesus te ama. Essa palavra tem poder, irmãos. Jesus te ama, tem poder. Um dia eu escutei isso. Eu falei para o crente, Jesus ama todos. Aí ele falou assim, ele ama todos, é por isso que ele morreu, para salvar aqueles que nele crêem. Já mudou a história. Eu já fiquei com a pulga atrás da orelha. Ué, ele ama, mas ele fez alguma coisa, né? Então tem mais coisa, mas eu não perguntei para o crente, porque quando a gente está ímpio, a gente é osso duro de roer. Mas que a palavra de Deus não volta vazia. Aquilo fica martelando na sua mente. Você vai deitar, você vai para lá, vai para cá. Você fica pensando naquela palavra. O que esse crente falou, hein? E se ele tiver certo? Né? Certo dia eu vi um debate de um ateu e um cristão. E o cristão, ele disse assim para o ateu: amigo, vou lhe dizer apenas uma coisa porque eu não quero contender contigo. Se o senhor estiver certo, nós dois vamos morrer. Se o senhor estiver certo, eu nada terei a perder. Nem o senhor a ganhar. Sim ou não? Sim. Porque morreu, acabou. É assim que os gregos pensavam. Que esse pensamento invade as universidades até o dia de hoje. Morreu, acabou. O aniquilacionismo. E aí o irmão disse àquele ateu, sim. O ateu disse, sim, se nós morrermos, acabou, não tem mais nada. Aí o irmão falou, então, nós dois estaremos iguais. Aí o irmão falou, mas e se eu estiver certo? O senhor tem tudo a perder. E eu não tenho nada a perder. Se eu creio numa mentira até hoje, eu não tenho nada a perder se eu morrer. Mas o senhor, se creu numa mentira até o dia de hoje morrer, perderá toda a sua eternidade. Aleluia, irmãos. Isso é o Espírito Santo que dá essa sabedoria, irmão, para nós, né, dialogarmos com essas pessoas em amor, irmão. Irmãos, o Senhor manda nessa noite, no meu Espírito, falar para mim e para os senhores. Quando nós vemos alguém, sabendo que essa pessoa não tem Jesus, irmão, vamos ter compaixão dessa alma, irmão. Vamos imaginar que Jesus vai abrir as portas do Sheol e da eternidade do lado de fogo e dizer, olha lá para onde ele vai. Ele merece aquilo. Merece. Ele merece. E você também merece. Mas você agarrou a graça. Aleluia. Fala da graça para ele. Fala, Jonas. Os ninivitas, Jonas. Aleluia. Aleluia. Fala para os ninivitas que Deus ama eles também. Porque os ninivitas na regressão são filhos de Adão e Eva. Todos pecaram e destituídos de toda a glória de Deus. Aleluia, irmãos. Então essa é a mais bela história que já houve debaixo desse céu, em todo o universo. Não existe história mais linda do que essa, irmãos. Tem um louvor da harpa que eu não sei o número, que eu sou muito de memória, mas diz mais ou menos assim, ó. São as santas escrituras que nos contam de Jesus, o qual vindo das alturas fez brilhar nas trevas luz, para nos dar a eterna vida, até a morte se humilhou, tendo já vencido a lida, Deus o Pai o exaltou. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor, que converta um perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Sobre a cruz foi derramado o seu sangue remidor, de uma lança traspassado foi o lado do Senhor, suas mãos e pés pregados com os cravos sobre a cruz. Tudo isto me contaram da bondade de Jesus. Oh, glórias a Deus. Nunca mais vai ser ouvido
como o santo evangelho que nos fala de perdão, que transforma o homem velho numa nova criação. E aí ele termina, quero continuar ouvindo a história do Senhor, salvação estou fruindo neste conto de amor, do juízo fui liberto, da condenação da dor, pela Bíblia estou bem certo que Jesus é Salvador. Aleluia! Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta o perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação.